Olá amigos e irmãos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras e mais uma vez eu estou aqui para ler alguns trechos e mostrar o meu ponto de vista. E eu queria deixar isso bem claro porque, gente, eu apenas leio e torno público aquilo que eu entendo e que eu penso. Tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu não sou dono da verdade, não é a verdade absoluta. Eu apenas aprendi de uma forma e hoje lendo eu vejo com outros olhos e tenho outro entendimento. Bom, o vídeo que eu fiz chamado A Bíblia Não é a Palavra de Deus deu uma certa polêmica, algumas pessoas responderam com educação, o que eu acho muito interessante, obrigado. Mas algumas pessoas até com certa veemência e deselegância mostram que essas pessoas não têm conhecimento nenhum, mas apenas querem defender de forma até agressiva os seus líderes que ensinaram daquela maneira que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que está escrito ali foi Deus que mandou, Deus que planejou e a gente tem que obedecer. Pois bem, tem alguns textos que também citaram aí nos comentários do vídeo, me mandaram por e-mail e não foram poucos, tá? Então por isso eu vou fazer esse vídeo e explicar essas passagens que essas pessoas postaram e vou mostrar o que eu vejo, ok? Bom, vamos lá. Eu disse no meu vídeo que a própria Bíblia mostra que quem é a palavra de Deus é o Salvador. E aí algumas pessoas disseram que a Bíblia dá testemunho dela mesma. Em que passagem afirmaram que isso está escrito? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Aí já começa a gente a ver a estranheza ou a fragilidade da Bíblia. Por quê? Porque existem versões que dizem uma coisa, existem versões que dizem outra. Bom, vamos lá, vamos ler a partir do verso 14 até o verso 17. Diz assim: Paulo está falando para Timóteo, né? Escreveu a carta para Timóteo, e aí no verso 14 diz assim: Tu, porém, persevera nas coisas que aprendeste e de que tens a certeza, sabendo de quem as aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Bom, quem procurar um pouquinho mais de informação aí vai saber que as sagradas letras são os 10 mandamentos. E eu agradeço isso ao meu amigo Eric que me ensinou isso. As sagradas letras são os 10 mandamentos. Ok? Então Paulo está falando aqui as sagradas letras, ele está falando dos 10 mandamentos. Mas as pessoas querem dizer que ele está falando da Bíblia. Vamos ver? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem instruir para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, o Salvador. Aí a pessoa diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Porém, olha só, o que a pessoa mandou foi o seguinte, toda a escritura é divinamente inspirada. Bom, tem 2 pontos aí. Primeiro, toda a escritura é divinamente inspirada? Seria todo tipo de escritura, todo tipo de escrito. Então você vê que não faz sentido toda escritura. Existem muitos livros seculares que não são divinamente inspirados. Ok? Aí tem a versão que diz o seguinte, que a versão da Sociedade Bíblica Britânica, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então, notem que há uma diferença. Toda a escritura é divinamente inspirada ou toda a escritura divinamente inspirada é útil. Existe uma diferença aí e que as pessoas têm que ter esse conhecimento, esse discernimento. O verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Gente, mais um ponto aqui. Quando Paulo escreveu
isso aqui para Timóteo, existia a Bíblia? Ah, não, mas a escritura que ele está falando aqui é a Bíblia. Gente, não pode ser a mesma coisa, porque quando Paulo escreveu isso aqui, existia o Novo Testamento? Então, se não existia o Novo Testamento, não era a Bíblia, era a Escritura. Era só o que tinha no Antigo Testamento. Ok? Mas eu fico com a opinião. Se você diz que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, me diz qual delas. Porque uma diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, coisa que eu não acredito. E essa aqui diz que toda a Escritura divinamente inspirada é útil. Então ele está dizendo assim, ó, tudo que foi inspirado pelo Pai é útil. Agora, outras versões estão dizendo que tudo que foi escrito é inspirado pelo Pai. A Bíblia é a palavra de Deus? Então me diga qual. Para que eu tenha essa que é a palavra de Deus. Agora, como saber? Eu vou pelo meu entendimento. Eu vou pela minha decisão. Eu tenho que escolher, porque uma diz uma coisa, outra diz outra. E são assim com as inúmeras versões que nós temos. Ok? Bom, seguindo. Uma pessoa também colocou o seguinte, que citou aqui a segunda carta de Pedro, que diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Bom, vamos lá. Vamos ler a partir do verso, ele citou o verso 2 Pedro 1, 20 e 21, mas vamos ler a partir do verso 19, que diz assim, ó, e temos muito firme a palavra dos profetas. Ok? Preste atenção aí. Ele não está falando que tem nada com a Bíblia, e nem com todo o Antigo Testamento. Ele está falando, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha só. Esteja atento à palavra dos profetas, como uma luz que alumia um lugar escuro. Por que isso? Será que ele está falando alguma coisa a respeito de toda o Antigo Testamento? Gente, presta atenção nos pontos. Até que o dia amanheça e que a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela da alva representa aqui o nosso Salvador, tá? A estrela da manhã, a estrela que primeiro brilha na parte da manhã. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amados, em alguns vídeos eu quero criar polêmica, quero, com o título, mas depois eu tento ser o mais ameno possível, o mais amigável possível. Eu não quero discussão com ninguém. Tá? Mas isso aqui, por favor, está muito claro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, não é nenhuma palavra do que está escrito. Profecia, no Antigo Testamento, é aquilo que os profetas falavam, é aquilo que os profetas adivinhavam, é aquilo que os profetas previam. Era a vidência deles. O que está escrito na própria Escritura que o profeta antigamente era chamado de vidente. Não é? Então, está falando de profecia, não está falando de toda a Escritura, muito menos de toda a Bíblia. E pergunto novamente, quando Paulo escreveu isso, quando Pedro escreveu isso, já existia o Novo Testamento? Se não existia o Novo Testamento, do que ele está falando? Pense, por favor. Então, se ele está falando do Antigo Testamento, ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Ele não está se referindo a toda a Torá ou o Antigo Testamento que seja. Muito menos ao Novo Testamento, porque nem existia. Ele escreveu parte aqui, não existia nada do Novo Testamento. Ou existia. Aí ele continua dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. A profecia, está muito claro, está profecia, profetas, a palavra dos profetas em todo o texto. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos do Pai falaram inspirados pelo Espírito. Então, tudo que Moisés escreveu, por exemplo, foi inspirado pelo Pai. Será? Ok. Então vamos lá. Vamos agora ao Antigo Testamento e vamos ver algumas coisas
que são descabidas, que não fazem referência ao caráter do Criador dos céus e da terra, mas já que você diz, ou já que muitos de vocês dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e que deve ser cumprida, então vamos lá, vamos ver se você cumpre. Vamos ver se você age da maneira que Moisés disse que era para ser. Né? Porque ele diz assim, ó, Deuteronômio 22, 28. Se um homem encontrar uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, a estuprar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso já é outro assunto. Então, olha o que está falando aqui. Você, moça, que defende que a Bíblia é a palavra de Deus, você se sujeitaria a isso? Você, sendo estuprada, se sujeitaria a casar com um homem que te violentou? Bom, se você defende que isso aí é a palavra de Deus, se você não fizer isso, você está em pecado. Fora outros exemplos esdrúxulos. O homem não podia cortar o cabelo de forma redonda. Eu nem sei o que quer dizer isso, porque isso era pecado. Ele não podia fazer a barba, porque isso era pecado. E quantas outras coisas mais que está em Levíticos, em Deuteronômio, e tantas outras leis, todas de Moisés, e que não se faz mais hoje. Mas por que não se faz? Por que não se obedece? Por que não se cumpre? Vamos ver aqui em Levítico. Olha só, em Levítico... Deixa eu ver se eu acho aqui. Levítico 20, se eu não me engano. Deixa eu ver isso aqui. Eu não peguei esse texto, eu me lembrei agora. Mas diz assim... que os adivinhadores deveriam ser apedrejados. Todo espírito de necromancia, deixa eu procurar aqui pela palavra necromancia. Ver se eu acho aqui para falar para você com certeza. Ah, tá aqui. Não. Gente, não estou achando aqui. Que mais? Por outra palavra que eu posso procurar aqui para ver se eu acho esse texto que eu queria falar exatamente o que está escrito. Adivinhação. Vamos ver. Não. Bom, eu vou mostrar isso num outro vídeo para a gente não perder muito tempo aqui, mas diz isso. Diz que todo homem que for tomado do espírito de adivinhação deve ser apedrejado. Né? O que nós vemos hoje aí dentro dos templos religiosos não é isso? Adivinhação? E alguém está apedrejando eles? Não, estão idolatrando eles. Vamos ver mais uma passagem aqui, que agora no Novo Testamento, que eu penso que essas pessoas que defendem que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que está escrito ali é uma ordem de Deus devem abominar essas coisas. Mas eu vejo também que essas pessoas, a maior parte delas, são pessoas que estão dentro dessas igrejas. Mas só que Paulo fala aqui, ó, no 1 Coríntios 14, 34, diz assim, ó, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falam na igreja. Bom, você que tem um líder religioso e ele disse para você que a Bíblia é a palavra de Deus, e de vez em quando ele convida uma missionária para pregar lá na sua denominação, tem a pastora que prega, que fala. Eles estão em pecado, porque dentro do seu pensamento, as mulheres não podem falar na igreja. Vocês frequentam a igreja,
Vocês, esse lugar que vocês chamam de igreja, que é uma denominação, um templo religioso, as mulheres falam aí, mas dentro do entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que está escrito aí tem que ser obedecido cegamente, sem questionamento nenhum, simplesmente obedecer, sem procurar estudar e ver se isso realmente foi o que o pai intentou. Você tem que obedecer isso. Você está obedecendo isso? Você, como no exemplo lá de Deuteronômio 22, você pai, você mãe, se sua filha foi estuprada, você oferece a sua filha para casar com o estuprador? Você mulher, foi estuprada, você vai se casar com o estuprador? É mandamento, gente. É mandamento de Moisés. É mandamento bíblico. Se você não obedecer, você está em pecado. De acordo com o que vocês dizem que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Lembrando, tá? Porque às vezes a gente fala, o vídeo fica longo, as pessoas esquecem, só ficam com os últimos 2 minutos do vídeo. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a Escritura. Não coloquem tudo no mesmo balaio, no mesmo pacote. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele disse: toda a Escritura divinamente inspirada, tudo que for inspirado pelo Pai é útil. Lembre-se que não havia o Novo Testamento. Então você está dizendo que o Novo Testamento não é útil? Quando Pedro disse muito claro, a palavra dos profetas, a profecia. Ele não está falando de contexto histórico. Ele não está falando de lei de Moisés em tempo algum. Então, amados, me desculpem, eu procuro tá falando um pouco mais rápido, que é para os vídeos não ficarem tão longos, mas não é... A minha intenção aqui não é confrontar com agressividade, tá? Eu procuro não ser arrogante, porque eu gosto quando as pessoas comentam os meus vídeos, ainda que discordem, mas eu não gosto de arrogância, então eu também não quero ser arrogante de impor a minha opinião. Fique livre para pensar da maneira que você quiser. A minha intenção aqui é fazer com que as pessoas raciocinem e pensem, e vejam, e busquem, e procurem. Se você realmente tem a intenção de compreender as Escrituras, eu acho que no mínimo você deve ter um dicionário, procurar a Wikipédia, alguma coisa que ajude a compreender certos textos. Mais uma coisa, veja bem, a gente crê muito no que dizem, mas nós estamos lendo? Você realmente tem buscado, ou você está simplesmente defendendo uma situação sem a qual você tem a mínima noção? Então eu peço, pelo menos leiam, pelo menos vejam o vídeo até o final, analisem os pontos, pensem com a própria mente de vocês. E eu já me despeço porque eu quero terminar esse vídeo hoje de uma forma diferente, deixando uma pergunta. Tá? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Um grande abraço. E a pergunta é essa: você obedece a palavra de Deus? Pense nisso.